a seleção brasileira. Você gosta da seleção brasileira? O que você acha a respeito sobre a maior seleção do mundo? Você gosta de acompanhar a seleção brasileira nos amistosos, Copa América, Copa do Mundo? Qual a sua expectativa para a Copa do Mundo de 2030 com essa seleção aqui? Bom, a Copa do Mundo para a seleção brasileira, para muitos, é um dos eventos mais importantes possíveis. É sempre uma seleção que bate de frente com todo mundo, que todo mundo tem medo, que todo mundo fica aterrorizado quando vê a seleção brasileira. E é uma das seleções mais fortes do mundo, porque afinal de contas a camisa pesa. Nós temos 5 estrelas na camisa. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, a gente está agora há 28 anos sem conquistar o Hexa. Desde agora a eliminação do Brasil, que ocorreu recentemente contra a Noruega, vamos completar 28 anos sem conquistar o Hexa, nossa 6ª estrela na camisa. E muita gente se pergunta sobre qual o motivo do Brasil não estar conquistando mais o Hexa. Eu vou te apresentar 6 motivos ao qual o Brasil não está conquistando mais o Hexa nesse período. Então, você deixa o seu like, se inscreva no canal também caso não seja inscrito. Aproveite, compartilhe o vídeo se você gosta da seleção brasileira, se você gosta dos temas aqui que eu faço sobre futebol. Então vamos começar o nosso vídeo. Eu sou Antônio Dias e você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda, meu amigo e minha amiga, ao canal Gatuso Curioso. Antes de dar início ao nosso vídeo, claro, a gente tem que sempre respeitar a nossa seleção. Aqui não é nenhum vídeo para poder debochar, nem criticar, nem algo do tipo. Mas a gente precisa falar sobre o Hexa do Brasil que não vem. E olha, é muito motivo, tá? É muito motivo mesmo no qual o Brasil, infelizmente, não está conseguindo conquistar o Hexa. E esses 6 motivos vão explicar bem sobre o qual o Brasil não consegue de jeito nenhum conquistar essa estrela. Então, vamos começar nosso vídeo, vamos começar com o nosso primeiro item da lista, que é subestimar o adversário. Cara, desde quando o Brasil foi penta em 2002, o Brasil está subestimando muito o adversário hoje em dia, principalmente os adversários europeus, que os adversários europeus são muito fortes mesmo. Pensa só, o futebol da Europa, para muitos, né, inclusive para a mídia, né, para a imprensa, né, para os torcedores, é o melhor futebol do mundo. Tem as melhores competições, tem os melhores times, os melhores elencos, os melhores clubes do mundo. E o Brasil não vem colocando toda a sua fé na hora de enfrentar esses times aí com muita calma, muita proeza, vem subestimando muito o adversário. A França de 2006, por exemplo, acharam que ia ganhar fácil dela porque tinha o melhor elenco possível. Não ganhou. 2010, a Holanda, infelizmente, não ganhou também, devido a ter subestimado muito a Holanda no segundo tempo, né, que a gente levou a virada. Em 2014, subestimou muito a Alemanha, pensando que o Dante ia resolver e que as mudanças em si do Felipão ia dar certo. Não. 2018 foi a Bélgica, né, que infelizmente a gente acabou caindo também nas quartas de final, pelo desempenho em si da seleção belga, que era uma das melhores possíveis aí dessa geração. 2022 foi a Croácia, nosso adversário mais fraco, né, dentre todos esses que passaram. Também subestimou muito a Croácia na hora de não conseguir atacar muito bem e não conseguir se defender na hora certa. Em 2026, a Noruega, que infelizmente fomos eliminados mais cedo, né, nas oitavas de final, devido a essa seleção ter um ataque extremamente estrelado, né, e um elenco assim que poderia dar muito trabalho para o Brasil infelizmente não conseguiu ver isso. Pois é, e aí, por causa disso, cara, dessa subestimação, a gente vem, infelizmente, com o nosso Brasil sendo eliminado cada vez mais de mata-mata para essas seleções europeias devido a ter subestimado demais esses times. Vamos lá, então, para nosso segundo item da lista, que é os elencos. Tirando 2022 e 2006, a gente tem péssimos elencos para combater de frente com outras seleções. Cara, a gente teve vários elencos diferentes durante esse período.
E, velho, os elencos não eram bons de jeito nenhum. Tirando 2006, que a gente tinha um quadrado mágico, que pra muitos não era nem mágico, inclusive, né, com Kaká, Ronaldinho, Ronaldo, Adriano, enfim. Em 2022, com o Tite, né, que a gente tinha um elenco com Vinícius Júnior, Neymar, Paquetá, enfim, por aí vai. Fora isso, os elencos em si do Brasil não foram bons de jeito nenhum, cara. Todos os elencos do Brasil pra combater a seleção europeia foi péssimo, velho. E olha, não há nada pior pra poder falar sobre os elencos do Brasil, devido às escolhas dos treinadores, as escolhas das comissões técnicas e as escolhas também da CBF, inclusive, para poder colocar esses elencos para bater de frente com outras seleções. Com seleções mais fracas, beleza, dá até um gasto, mas contra as seleções mais fortes, não dá. Sério, não dá. Infelizmente, essas seleções mais fortes têm elencos muito superiores do que o nosso. A gente já contratou jogadores medíocres e que não combinam de jeito nenhum com a nossa seleção brasileira. Então, não dá pra dizer sobre muito bem isso dos nossos jogadores em si, que não merecem de jeito nenhum estar na seleção brasileira. Porque de fato alguns deles não mereciam estar devido à qualidade que eles tinham para poder jogar bola. Então, esses elencos em si que a gente tinha, velho, não dá, sério, não dá. Infelizmente eles eram bem fracos. Outra coisa também que preocupa muito na seleção brasileira são as preparações. As preparações não só para a Copa do Mundo, mas para a Copa América, por exemplo, e outras competições, simplesmente não era muito bom, vamos dizer assim. A gente, como eu falei agora dos elencos, a gente tem que falar da preparação também. Porque a preparação em si para a Copa do Mundo, cara, apesar de algumas delas terem sido boas, outras infelizmente não foram tão excelentes assim. Você vê, por exemplo, 2018, né, que a gente tinha uma preparação péssima com o Dunga e depois com o Tite, velho, foi tudo dando errado. Tudo dando errado. A gente caiu em 2 Copas Américas nas quartas e na fase de grupos. E na Copa do Mundo a gente infelizmente caiu nas quartas de final. Para uma seleção que era bem mais forte do que a gente, mas que não tinha toda a experiência possível, né? E em 2026 a mesma coisa, a preparação em si para a Copa do Mundo, velho, foi péssima. A CBF errou demais, velho, errou muito em relação à preparação da seleção brasileira para essa Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, México e Canadá. Cara, a gente nunca viu uma seleção tão bagunçada e tão desmoralizada como a gente viu nessa Copa do Mundo de 2026, onde a gente teve nossa pior campanha desde 1990, onde a gente caiu nas oitavas de final. E aí, velho, é que fica essa grande dúvida, essa grande questão, né, que eu quero citar por aqui. Porque, olha, as preparações da seleção brasileira, infelizmente, elas não são lá tudo aquilo. Nosso quarto item da lista, que a gente precisa comentar aqui, são as lesões. Velho, não tem o que falar. Cara, lesões é o que mais o Brasil sofre, infelizmente. Seja jogadores que estão machucados e que não podem ir para as Copas do Mundo, ou jogadores machucados que jogam a Copa do Mundo completamente desgastados. Cara, não tem muito o que dizer. Não tem muito o que dizer mesmo sobre esses jogadores que estão lesionados. A gente vai comentar isso no quinto item que vai aparecer na lista, tá? Sobre por que essas lesões acontecem. E, velho, jogadores quando estão lesionados, cara, não tem nem muito o que falar. Eles fazem muita falta para a seleção. Fazem muita falta ou até mesmo não estão no seu melhor ritmo possível. E acaba que, infelizmente, velho, não estão tendo aquele desempenho tão bom. Faz falta na hora de, por exemplo, fazer um gol, fazer uma assistência ou na hora de se defender. Foi o que aconteceu agora nessa Copa do Mundo de 2026, né? Copa do Mundo de 2026, que tivemos aí muitos jogadores lesionados, fez muita falta, principalmente Estevão, Wesley, Éder Militão, Rodrigo, cara, muita gente lesionada nesse ciclo aí de Copa do Mundo também, né? Muitos jogadores lesionados. E acaba que, cara,
o ciclo inteiro da seleção brasileira, para esses jogadores terem sido lesionados e também na Copa do Mundo, fica pior o desempenho da seleção. Não dá pra gente comparar de cara um jogador lesionado, um jogador que tenta jogar lesionado, velho, completamente sendo bom nesse time. O Neymar, por exemplo, foi um deles, né? Nessas últimas 3 Copas do Mundo, 4 Copas do Mundo que ele teve de jogar, todos lesionados, exceto a de 2022, né? Porque de 2022 ele estava bem, mas apesar de que sim, ele se machucou, né? No primeiro jogo. Mas enfim, o Neymar lesionado, cara, foi a pior coisa possível para a seleção brasileira, que acaba que infelizmente não conseguiu se contornar bem nesse período. E o nosso quinto internalista que a gente tenha falado sobre as lesões é o calendário lotado. Eu não digo só o calendário do futebol brasileiro não, tá? Não é isso. O calendário europeu também sofre demais, velho, com os jogos lotados, abarrotados, velho, e cada vez mais a gente se sente muito desgastado, tendo jogado 50, 60, 70, até 80 jogos no máximo, velho. É bizarro. Fora que além dos jogos de clubes, jogos de seleção também. Jogos de seleção para amistosos, para Copa América. Velho, é muito desgastante mesmo. Você não sabe o quanto que é ruim você jogar 80 jogos numa temporada inteira europeia, 80 jogos numa temporada brasileira. Cara, é bizarro. Você fica muito desgastado e você não tem completamente o controle em si do seu corpo. E na hora de jogar bola, cara, não é bem o que você imagina, né? Não é bem o que você consegue ter desempenho bom. O calendário em si do futebol europeu e do futebol brasileiro vem sofrendo a cada ano, principalmente com as competições que vem chegando. E aí, quando chega na Copa do Mundo, velho, a coisa não é boa de jeito nenhum. E é aí que ocorrem as lesões, como eu acabei de falar. E o nosso sexto e último item da lista aqui pra gente falar é acreditar no Hexa. Velho, a gente não tem confiança nos nossos torcedores e nem mesmo nos jogadores que a gente será Hexa. A gente tá completamente desolado de um jeito completamente bizarro e cheio de discrepância, ao qual a gente não consegue de jeito nenhum conquistar o Hexa porque a gente não acredita em si no Hexa. Agora a última pesquisa que rolou, que saiu, né? Mais de 70% das pessoas não acreditavam no Hexa. E aí isso conflita muito com nossa seleção brasileira. Nossa seleção brasileira também não acredita muito no Hexa. Deixou o Hexa de lado diversas vezes porque não acreditou de jeito nenhum. E aí fica essa questão, né? Fica essa questão que infelizmente o Brasil não está completamente nos seus melhores dias na hora de confiar, na hora de acreditar, na hora de passar por cima, na hora de confortar seus jogadores, confortar a torcida. E aí, infelizmente, a gente acaba tendo essa notícia ruim. E muita gente não acredita no Hexa, nem mesmo os nossos próprios jogadores. E como a gente não confia no Hexa, cara, é assim, é bizarro. É muito triste e desolador imaginar que muita gente não confia no Hexa e nem mesmo os jogadores confiam no Hexa devido a esse conflito que a gente está tendo. Um conflito tão gigante que acaba se tornando aí uma peça-chave para que nossa saúde mental fique abaixo. Que a nossa saúde mental fique abaixo. Então, eu acho que eu já falei tudo aqui nesse vídeo. E a gente não vai voltar a conquistar o Hexa tão cedo se a gente continuar com esses 6 motivos ainda. Acho que a gente precisa de muito mais de um talento coletivo e individual da nossa seleção brasileira e do nosso apoio da nossa torcida para a gente poder conseguir conquistar o Hexa. Copa do Mundo de 2030, 34, 38, 42, 46, 50, enfim. A gente não sabe quando que a gente terá o nosso Hexa definido. Mas que a gente sabe que uma hora vai? Sim, uma hora vai. A gente tem confiança que a gente espera sim que a gente consiga conquistar o Hexa no futuro. Então, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado muito do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal também caso não seja inscrito.
Compartilhe esse vídeo se você gosta de seleção brasileira e você gosta de futebol das seleções. Vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço a todos vocês e até mais.